E se eu te falar que o Mark Wilde de Hot Wheels Accelerators, ele não foi um vilão, e que ele foi um personagem que ele foi muito mal interpretado, você acreditaria? Pois bem, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é André, e hoje vamos bater um papo ali sobre um dos personagens que é o queridinho de muitos em Hot Wheels Accelerators. Quando a gente analisa um pouco a questão da história do Mark Wilde, muitas pessoas têm a interpretação que ele era um vilão. Inclusive eu, durante muito tempo, tive essa interpretação que ele era aquele tipo de personagem que, bem, ele era ali muito mal, que ele era um tremendo filha de uma mas ele de fato foi? Essa questão que a gente tem que pensar. O Mark Wilde, ele teve atitudes muito erradas, ele teve atitudes gananciosas, ele teve, digamos assim, uma aura muito problemática, mas ele não chegou nem a ser caracterizado como anti-herói dentro da franquia de Hot Wheels Accelerators. E a razão pra isso, galera, é muito simples. Todas as atitudes que o Mark Wilde teve foi reflexo de um passado um pouco traumático com o Kurt. E esse passado que ele teve com o Kurt foi uma coisa que deixou ele com uma imagem muito negativa da vida e principalmente fez ele começar a buscar ali uma vingança que não existia. O fato dele sempre culpar o Kurt e falar pro Kurt que ele sempre foi o culpado da vida dele ter dado errado, pode ter sido verdade num ponto, mas por outro, não foi bem assim. O Kurt, ele sempre foi um personagem muito misterioso, aquele personagem que age por impulso próprio e principalmente se autovaloriza demais. A questão, galera, é que o Kurt, ele teve um erro muito crucial que poucas pessoas notaram. O fato dele ali não ajudar o irmão e basicamente proteger a própria imagem por conta dos negócios, já é um fato que pesa muito nessa análise e principalmente faz a gente ter um reflexo de, velho, se o Kurt tivesse ajudado e se queimado para proteger o irmão, nada da história dos dois tinha acontecido. O Kurt, ele acaba revelando, só que a gente não sabe se aquilo é de fato verdade, que o Mark, ele estava envolvido nos negócios ali um pouco estranhos e que por culpa dele, os dois iriam pra cadeia. E o Kurt, ele tirou dele da reta, resumidamente, pra deixar só o Mark se ferrar. E graças ao Mark ter sido preso, ele foi pra Metal Manix e blá blá blá, toda a história dele se desenvolveu. Mas tem uma questão que deixa aquele quesinho de questionamento que faz a gente refletir muito sobre o desenvolvimento. E se o Kurt, ele tivesse, digamos assim, pulado na bala e entregado todo o planejamento e esquema dele para ter protegido o Mark, já que durante todo o desenho é revelado que o Kurt, ele queria proteger o Mark, mas ele não queria colocar a mão direta. Ele só foi ter essa consciência lá no quarto filme, quando ele soube ali que o Mark tinha sido capturado pelos Racing Drones. E vamos ser bem sinceros, o Kurt, ele só foi tomar essa decisão de ajudar o Mark nos 49,9% do segundo tempo, quando ele devia ter tomado antes dos acontecimentos de ignição. Esse fato do Mark sempre culpar o Kurt não tá errado. Por incrível que pareça, não está errado. Mas o fato do Mark colocar isso como um plano absurdo, uma razão de vida para ele poder, digamos assim, se sentir vingado, foi uma coisa que não somente prejudicou ele em diversos momentos. Logo no começo de Hot Wheels Accelerators Ignição, a gente vê que essa ambição dele de sempre querer ser melhor, de sempre querer humilhar todo mundo da Teco para afetar o Kurt, quase resultou na morte dele logo no começo. O fato dele desafiar o Torque e se tornar o líder dos Metal Maniacs resultou ali num crescimento muito grande do ego. Ele se tornou um personagem tão narcisista e um personagem ali, digamos que tão confiante de si, que lá no reino da sucata, ele foi um personagem que, velho, agiu como uma criança. Ele julgava ser um personagem forte, um cara pica, só que ele agiu como uma criança, basicamente mandando a Lani quase pra puta e falando bem assim pro Torque: ô seu arrombado, eu não quero que você entre no reino de corrida, sai da minha aba. E é exatamente aí que mora o problema. Quando o Kurt insulta ele e fala: opa, quero cumprimentar os Metal Maniacs por ter conseguido cuidar daqueles drones sem depender do líder, que bom, naquele momento era o Mark, ele ficou tão puto que ele queria a qualquer custo acabar com a vida do Kurt. E foi exatamente esse ponto que foi a virada de chave. O Mark, ele não sabia o que estava esperando ele. E ele basicamente foi capturado pelos Droners e lá no final a gente vê que ele foi, digamos assim, começou a ter aquela mudança de dronificação igual o Kadzin teve. E você vê que ele nunca conseguiu ali, digamos que, ter o respeito da Metal Manix desde o começo, porque todo mundo ali era muito unido. A Metal Manix, ela tinha aquele quesito de, olha, não é porque o Torque é o líder que ele vai tomar as decisões absolutas, que ele vai ter o pleno poder. Todo mundo vai ter o mesmo peso, só que o que o Torque falar, todo mundo vai obedecer. Organização de corrida e tudo mais. Tanto que você vê que tem determinados pontos que o Taro, ele fala: olha, a corrida vai ser no deserto, e de volta até o antigo laboratório do Tesla. Ninguém opina. O próprio Pork Shop, ele fala: eu não vou pegar o carro do Taro. Todo mundo não opina. Até mesmo quando o Torque, ele fala: pega o Spine Buster, Monkey. O Monkey, ele pega
Então você vê que existe uma hierarquia ali muito equivalente, todo mundo tem o seu valor, mas existe aquele que sempre se destaca. O Mark Wild não queria saber disso aqui, ele queria saber, eu subo e vocês abaixam a orelha e desce. E foi exatamente esse motivo que fez o Mark Wild cair. E essa rendição do Mark foi uma coisa que foi bem trabalhada e ao mesmo tempo foi mal trabalhada. Por quê? Foi uma coisa que foi significativa, mas foi muito rápido de acontecer. Basicamente, quando ele é capturado, que ele vê o Kurt muito tempo depois, ele aceita o lugar dele. Ele vê que o Kurt não era o vilão, ele reconhece o erro dele e blá blá blá. Só que aí, senhores, é o grande X da questão. Ele precisava ter ido tão longe? Não precisava. Se logo no começo ele tivesse entendido que o Kurt, ele não era um vilão, na verdade ele era um filho de uma puta, mas ele não era um vilão, tudo isso teria se resolvido. A mesma coisa aconteceu com o Nolan e com o Thor, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, moçada, aproveita, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E se você tá pelo celular, arrasta pro lado ali na aba dos comentários e vê se você pode hypar o vídeo. Rapaziada, o YouTube te dá ponto de hype de graça pra você gastar com o canal, mas se você também quiser gastar ali R$2 dando um hype um pouco maior, cara, é R$2 você já ajuda o canal. E se você também quiser virar membro do canal, você ajuda imensamente o canal a continuar. Vocês me motivam a trazer mais vídeos, eu trago mais vídeos e todo mundo se ajuda. E os membros do canal têm vídeos exclusivos, então às vezes alguma coisa como uma limpeza do setup, eu tô indo buscar tal produto, algumas sneak peeks ali acabam saindo antes pra vocês. Moçada, meu nome é André, muito obrigado por terem ficado até o final, fiquem bem e fui!